Olá pessoal, eu sou o Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando para convidá-los, a estudantes da Rede Estadual de Cima, a nos seguir na plataforma, se inscrever no canal, para lá tem muito conteúdo de todas as disciplinas, muito material bom para você estudar para o Enem, para o EMA, tá? Então se inscreva lá e estude com a gente. Galera, estamos aqui no projeto do cursinho preparatório para o Enem, o EMA, certo? Um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação. Tá? O material está aqui no link da descrição do vídeo, certo? Turma, vamos começar a falar um pouco de geometria espacial, né? Que é um conteúdo bastante importante, né? Que cai nas provas do Enem. Todo ano cai muitas questões envolvendo geometria espacial, tá? Uma sequência de vídeos que a gente vai ver. E essa primeira aula nós vamos falar do prisma, especificamente do paralelepípedo e do cubo, que são os prismas que mais caem, certo? Então, vem com a gente aqui para a primeira questão. Questão do Enem. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de um cubo é igual a... Aí nós temos as opções. Turma, então você tem 2 barras de chocolate em formato de prisma. O prisma é uma figura geométrica que a base dele possui 2 bases que são polígonos. E as faces laterais são retangulares. Então você tem prisma, 2 prismas especiais, é o cubo, onde todas as arestas têm a mesma medida, e um paralelepípedo, que é um prisma retangular, cuja base é um retângulo, certo? Então na questão, ele falou que você tem 2 barras de chocolate no formato de paralelepípedo e de cubo, e ele deu as 3 dimensões desse paralelepípedo. Ele falou que ele tem aí 18 centímetros de comprimento, 18 centímetros de comprimento, ele tem 3 centímetros de largura e ele tem 4 centímetros de espessura. Você pode inverter aqui, não tem problema. Então essas são as 3 dimensões de um paralelepípedo, né? E ele disse o seguinte, ele tem também no formato de um cubo. Ele quer saber justamente qual é a aresta desse cubo, onde todas as arestas são iguais. Então vou dizer que aqui tem a aresta que mede A, o comprimento é a largura é A e a altura também é A. As 3 dimensões são todas iguais, certo? E aí ele quer saber justamente quanto é que se mede esse A. Uma dica bastante importante, né, que eu sempre falo nas aulas de geometria, respondendo questões de Enem, quando a questão ele relaciona volume, faz uma relação, esse volume aqui é a metade desse, é igual, é o triplo. É nessa dica, nessa informação que você vai responder aquilo que ele pede, tá? Então a questão ele fala que o volume do cubo é igual ao volume de um paralelepípedo. Turma, o volume de um cubo se calcula pegando a sua aresta e multiplicando ao cubo, a elevado a 3. E o volume de um paralelepípedo, que é esse aqui, você multiplica comprimento vezes largura vezes altura, multiplicando as 3 dimensões. Essa é a fórmula que calcula o volume, que é o espaço de dentro, né? O volume é espaço interno, tá? Ao contrário de área, que é de figura plana, volume é o que está dentro da figura, espaço. Então, você usa essas fórmulas aqui, tá? Então, vamos lá. Volume do cubo igual ao volume do paralelepípedo. O volume do cubo é a aresta, não sei quem é, elevado ao cubo. O volume desse paralelepípedo é multiplicando as 3 dimensões dele. Multiplicando 18 vezes 3 vezes 4. Certo? Bom, resolvendo essa equação, você vai ter que o A elevado ao cubo é igual a 216. Certo? E a gente sabe também
que essa potência ela passa para lá na forma de raiz. Ou seja, o A vai ser igual a raiz cúbica de 216. Se você fatorar o 216, você vai encontrar 6 ao cubo. Tá? Então a raiz cúbica de 216 é 6. Ó. 6 elevado a 3 dá 216. E aí acabou a questão. Nossa resposta correta é a letra B. A aresta do cubo mede 6 centímetros. Beleza, turminha? Vamos para a próxima questão, uma questão da UEMA, turma. Vamos lá. Dentre as várias aplicações do Teorema de Arquimedes, podemos utilizar para calcular o volume de sólidos geométricos irregulares, donde podemos concluir que o volume do líquido deslocado é igual ao volume real do corpo. Ou seja, o corpo que estiver totalmente submerso a um líquido terá o seu volume real igualado ao volume do líquido deslocado, ocasionado pela imersão desse corpo. Baseado nesta informação, para calcularmos o volume de qualquer corpo regular ou irregular, é suficiente calcularmos o volume do líquido que foi deslocado dentro do recipiente. Obviamente, o líquido do recipiente não pode ter transbordado e o corpo deve estar totalmente submerso para que a igualdade ocorra. Analisando a figura e com as informações despreendidas no texto, o volume do sólido representado é igual a... Olha só, Tommy, uma questão até que envolve um pouco de física, né? O que ele está falando na questão? Que para você medir o volume de determinado corpo, seja um corpo regular, um cubo, um paralelepípedo, um corpo que você não consegue identificar, você pode mergulhar esse corpo dentro de um recipiente com líquido. Esse volume ele vai ser exatamente igual ao volume do líquido que se deslocou, certo? E aí você consegue, medindo esse volume deslocado, saber quanto é que mede o volume e o espaço desse objeto, certo? E olha só, na figura, primeiro ele mostrou uma caixa, né, que tem 50 de 50 por 50, é um cubo, né? Onde ele tinha 50 de comprimento, 50 de largura e tinha aqui, ó, estava até um valor X, certo? Uma altura X. Quando ele jogou o objeto, né, uma malinha aqui, um objetozinho, esse objeto se deslocou aqui meio metro, meio centímetro. E aí, com essas informações que ele deu, ele quer saber qual é o volume desse objeto. Ora, então fica bem claro que para calcular o volume desse objeto, eu preciso calcular o volume do líquido deslocado. Nesse caso aqui, turma, você vai calcular parte só essa parte aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, esse volume aqui. Que é um pequeno paralelepípedo. Aqui tem 50, aqui tem 50 e aqui tem 0,5, ó. Certo? Esse aqui vai ser o volume do líquido que se deslocou. Estava X, deslocou 0,5. Então, vou calcular apenas o volume do líquido que se deslocou, que é um pequeno paralelepípedo. Basta você multiplicar as 3 dimensões. Então, você vai ter que esse volume deslocado vai ser igual a 50 vezes 50 vezes 0,5 ou meio, né? Eu vou trabalhar em forma de fração. Ó. Esse 1,5 é 0,5. Ora, então o volume deslocado vai ser igual a 2.500 vezes 1,5. Basta você pegar 2.500 e dividir por 2. Então, volume deslocado, que vai ser igual ao volume do objeto, vai ser igual a 1.250 centímetros cúbicos, certo? E aí, matamos a questão, certo? Resposta correta, letra D de dado.
Perfeito, turminha? Então, questão também muito interessante, né? Questão 39, uma questão do Enem de 2020, uma questão relativamente recente, né? Olha só, no recipiente com forma de paralelepípedo retangular, colocou-se água até 8 metros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Olha, então, vamos lá. Vamos entender, né, o que a questão está dizendo. Ele falou que você tem aqui, ó, um recipiente, que é um paralelepípedo, né? E aí você tem essas medidas, que é 17, né? Ele dá aqui é 4 centímetros de largura, de comprimento por 3 centímetros de altura. Ele está até 8 centímetros, está até 17, mas tem água até 8. E aqui ele colocou um objeto flutuando. Certo? Ele falou na questão que para retirar esse objeto, essa altura tem que estar até 8. Colocou água até uma altura de 8 centímetros. Mas para você poder tirar, ele tem que estar numa altura de 15. Certo? Para isso ele vai colocando bolinhas. Tá? Ele falou que uma bolinha ela tem 6 centímetros cúbicos. Então ele quer saber quantas bolinhas serão necessárias para que ele possa retirar esse objeto com a mão. Turma, veja bem, está aqui até 8, né? Está aqui até 8. Para poder tirar, ele falou que tem que estar no mínimo 15. Ora, então quanto eu tenho que aumentar aqui, ó? Eu tenho que aumentar 7. Concordam comigo? Se eu já tenho aqui 8, eu tenho que chegar em 15 no mínimo, então eu tenho que aumentar aqui 7, ó. 7 centímetros. Então, esse volume que ficou aqui, ó, ele vai ser formado pelas bolinhas. Você vai encher esse espaço aqui de bolinha para que esse espaço seja só o volume da bolinha. Então, eu preciso saber quantas bolinhas de 6 centímetros cúbicos cabem aqui até atingir. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular, turma, exatamente essa parte aqui, ó. Bem parecido com essa questão aqui, ó. Você vai colocar o volume que se deslocou, né? Vou calcular esse volume só aqui, ó. Então, esse volume vai ser... Você multiplica, é um prisma retangular, você multiplica as dimensões, vai ser 4, né? Vezes 3, vezes 7. Você vai ter um volume de 84 centímetros cúbicos. Ora, turma, se esse volume aqui foi formado só pelas bolinhas, e cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos, para eu saber quantas bolinhas tem, eu tenho que saber quantos 6 cabem aqui dentro. Quantos grupos de 6 cabem em 84. Para eu saber quanto um grupo menor cabe dentro de um grupo maior, eu faço uma divisão. Tá? Então, o número de bolinhas vai ser a divisão de 84 sobre 6. Ó. 84 dividido por 6. Então, 84 dividido por 6 sobra 2. 14. Então, 14 bolinhas serão necessárias para que eu possa atingir esse volume aqui, certo? Então, resposta correta da nossa questão é a letra A.
Certinho? Beleza? Questão também legal, bem parecida com essa aqui. Vamos para a nossa última questão de hoje. Questão também envolvendo aí prismas, né? O paralelepípedo, o cubo. Vamos lá. Uma indústria de sucos utiliza embalagens no formato de um prisma reto, de base quadrada, com a aresta da base de medida A e a altura de medida H, ambas de mesma unidade de medida, como representado na figura. Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem, de igual formato, mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. A altura da nova embalagem será igual a 4/3 da altura da embalagem atual. As arestas da base da nova embalagem serão denominadas de X. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova embalagem, X da nova aresta da base e a medida A da aresta atual? Certo? Bom, pessoal, vamos entender a questão, né? Primeiramente, ele falou que ele tinha uma embalagem no formato de um prisma retangular, né? De base quadrada, a base é um quadrado, e altura H. Beleza, tudo bem até aí. Ele quer fazer uma reformulação, ele quer mudar essa embalagem. Essa embalagem, primeiro, a altura vai aumentar. A altura H vai ser 4/3 da antiga, então vai ser 4/3 multiplicado por H. A base vai continuar sendo quadrada, mas de medida X, como eu coloquei aqui, certo? E aí, o que a questão quer é uma relação entre essa medida X da base da nova embalagem, né? X, e essa aresta da antiga. Uma relação entre essas duas medidas aqui. Turma, lembra que eu falei no início que toda vez que a questão estabelecer uma relação de volume, é aí que você vai responder o que ele pede? Tá? Eu vou chamar de V1 o volume da antiga. E vou chamar de V2 o volume da nova. Ele não falou que ele quer que esse volume aqui seja o triplo dessa? Tá? Então veja a relação que ele deu. Então, né, ele mesmo falou que quer que esse V2, volume da 2, seja 3 vezes o volume da 1. Beleza? Então, aqui que a gente vai conseguir extrair nossa resposta, vai conseguir uma relação entre A e X. Ora, como é que você calcula o volume? Aqui, como a base é X, né? X vezes X é X ao quadrado, né? Então, X vezes X é X ao quadrado, multiplicado por 4/3 de H. Beleza? Né? Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Da mesma forma, aqui eu tenho V2. 3 vezes, né? A vezes A ao quadrado, multiplicado por H. Certo? Vamos ver o que a gente pode cancelar, né? A gente pode cancelar esse H com esse H, sem problema. Tá? Vou só apagar aqui, a gente poder criar aqui um espaço para a gente responder. Certo? Aí nós vamos ter o quê? 4, trazer para cá, para a gente resolver. 4x ao quadrado sobre 3 igual a 3 ao quadrado. Foi o que restou. Né? Bom, eu tenho que encontrar o x em função de A, né? Então eu tenho que isolar aí esse x. Vou fazer aqui produto dos meios pelo produto dos extremos. Teremos então 4x ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Certo? Esse 4 que está multiplicando passa para lá, dividindo, x ao quadrado
é igual a 9 ao quadrado sobre 4. Beleza? O x vai ser igual a raiz quadrada disso, né? X vai ser igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado sobre 4. Turma, agora é só extrair a raiz de cada um deles. A raiz quadrada de 9 é 3, de A ao quadrado é A, e de 4 é 2. Então, o x vai ser igual a 3A sobre 2. Tá? E aí, resposta correta aí, letra D de dado. Valeu, galerinha. Até a próxima.